Olá, meus caros, vamos a mais uma pregação aqui no Conteúdo Edificante e nessa oportunidade nós vamos dar prosseguimento à série de explanação no livro de Eclesiastes, na página 574 da minha Bíblia, capítulo 8, versículo 1 em diante, são 17 versículos para nós meditarmos, com a temática sabedoria, sendo essa a parte 2. Já como de praxe, nós lemos um versículo e meditamos. Deixe seu like, porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Quiser acompanhar todas as pregações desse livro, playlist Eclesiastes. Lá já está os 7 capítulos em que meditamos, lembrando que o livro tem 12. Vamos lá. Capítulo 8, versículo 1 em diante. Quem é como sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e muda-se a dureza do seu rosto. Lembrando aqui, antes de nós falarmos de sabedoria, era para ter falado na primeira edição, a palavra sabedoria vem do latim sapere, e quer dizer que tem gosto, ou algo que dá gosto. Está relacionado ao gosto. Então, o sujeito que não é sábio, ele não tem gosto. Ele não dá gosto algum. E aí vem a calhar com aquilo que Jesus disse para nós, como cristãos, sermos, né? O sal da terra, exatamente dá gosto para essa terra insípida, que não tem gosto. E o ser sal da terra quer dizer ser sábio, de acordo com a etimologia da palavra, se fizermos um paralelo. Olha que interessante. Então, quem é o sábio? Quem dá gosto? Quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem, o dar gosto do homem, faz brilhar o seu rosto, e mude-se a dureza do seu rosto. Claro, o sujeito que é sábio, ele tem um rosto diferente, não é carrancudo, não é um rosto debochado, né? Ou não tem. É um camarada sereno, equilibrado, uma pessoa que de fato é prudente, que dá gosto às coisas, que não é omisso, que se manifesta sempre com muita sabedoria, com muito gosto. Muda-se a dureza do seu rosto, até a dureza no sentido da carranca mesmo, né? De ter aquele semblante bem duro ou cruel, né? Ou o sujeito ficar cabisbaixo, aquela expressão feia, reprimida. O sujeito que tem sabedoria, tem gosto, muda até mesmo seu rosto, seu semblante. E digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. Obviamente aqui que Davi está falando do seu reinado, dele como rei, de obedecerem a ele, sendo que existia uma teocracia em Israel. Salomão era filho de Davi, que por seguinte foi ungido por Deus para ser rei de Israel, escolha do próprio. Então, do próprio Deus, né? Então ele dizia, eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus, né? O juramento foi feito a Deus, até mesmo o povo israelita pediu um rei, aí tiveram Saul pecou, foi Davi, depois veio Salomão. Então, é para observar o mandamento do rei, mas a gente pode interpretar isso aqui de modo, vamos dizer assim, simbólico. O rei dos reis, Jesus Cristo, né? Vamos observar o seu mandamento, porque a gente está meditando em Eclesiastes à luz do Evangelho ou à luz da chave hermenêutica de interpretação Jesus Cristo. Portanto, Jesus é o Rei dos Reis, devemos observar o seu mandamento, qual seja amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E
consideração o juramento que a gente faz de prometer ser fiel a Deus. É claro que Jesus disse que não é para jurar, mas é no sentido de você confessar que é cristão, então você automaticamente, teria o dever de observar os mandamentos. Senão, configuraria um hipócrita, um fariseu. Não te apresse a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, pois ele faz tudo o que quer. Salomão está falando dele, né, para que as pessoas que chegam a ele não se apressem a sair da presença dele. E de Deus então nem se fala, né, ou de Jesus. E nem persista em alguma coisa má, ou seja, em pensar mal, suspeitar de uma maneira equivocada a respeito do rei, pois ele faz tudo o que quer, visto que a palavra do rei tem poder. Quem lhe dirá que fazes? Né? Então, tudo que o rei fizer, obviamente está, ou estava no caso em questão, de uma certa legalidade divina, né? Da lei divina. Claro que ele iria responder por atos que fosse contra a lei divina. No entanto, não era para questionar. Simbolicamente, a gente não pode questionar também o rei dos reis, né? Seus posicionamentos, seus mandamentos, até porque os seus pensamentos são diferentes do nosso, né? Dos nossos, melhor dizendo. Visto então que a palavra do rei, versículo 4, tem poder, quem lhe dirá que fazes? Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Então, quem guarda o mandamento de Deus, que é o amor, o fim da lei é o amor, não experimentará. Ele não só não receberá, como nem experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. O tempo, obviamente, de como servir ao Senhor, e o modo, que Deus dá sabedoria aos simples, aqueles que o temem. Não é o temor de ter medo, mas sim reverencial. Assim como outrora se tinha o temor reverencial, como é o caso aqui em questão, dos servos ou para com os seus senhores, do rei para com os plebeus, né, o povo, e assim por diante. Porque para todo propósito há tempo e modo, embora o mal do homem seja grande sobre ele. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há essa permissão de Deus para realizar os sonhos. Embora, contudo, o mal do homem seja grande sobre ele, sobre o propósito, que há o tempo e o modo para fazer. Há propósitos que não estão de acordo com a palavra e muito menos com a vontade de Deus. No entanto, assim são feitos. Obviamente que com as consequências, ou algumas consequências. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Visto que não sabe o que há de acontecer, que lhe dará a entender o que haja de acontecer. Pois bem, é isso mesmo. Ninguém há quem tenha domínio sobre o vento para o reter, para o guardar. Não tem como dominar o vento, né, controlá-lo. Assim também ninguém tem poder sobre o dia da sua morte. Claro, ninguém sabe o dia que vai morrer, pode ser agora, pode ser aqui a alguns anos, né? Não tem exatamente essa sabedoria. Ou nem seria a questão da sabedoria, seria mais a questão da permissão de Deus para revelar esse mistério. Como não há altas em épocas de guerra, tampouco a impiedade libertará os que a praticam. Como também não há altas em época, ou seja, não há melhoras ou não há um tempo de interrupção, ou não sabe até mesmo quando que vai acabar, né, quando existe guerra. Tampouco a impiedade libertará os que a praticam, de maneira alguma. Quer dizer, o sujeito tem um tempo para fazer algo de bom, não faz, e aí, às vezes,
pode até se arrepender, querer fazer algo bom e não poder fazer, né? Tudo isso vi quando apliquei o coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que o homem tem domínio sobre o outro homem, para o seu próprio dano. Aqui ele está falando de abuso de autoridade, de até mesmo hierarquia. Não, você tem que respeitar a minha pessoa, porque eu sou superior a ti. Você tem que me respeitar com quem você pensa estar falando, não é com qualquer um, não é? Essa arrogância. E isso, segundo o próprio Salomão, e ele tinha, né, essa prerrogativa, disse que era para o seu próprio dano. Por que é para o seu próprio dano? Porque ele fica que nem um Deus. Né? Todo mundo faz tudo para ele faz as coisas erradas, não tem ninguém para repreendê-lo. Né? E todo mundo vai atrás dele, bajulando, fazendo o que ele quer. Então isso é danoso mesmo. Né? Sem falar, obviamente, de cometer abusos de autoridades mesmo, né? Como por exemplo na época do Império Romano, os homens, as autoridades pegavam os eunucos e copulavam com eles, né? É dizer, forçavam eles, abusavam deles, eles não podiam falar nada e eles tinham que esconder, não falar nada. E outra, se eles discordassem, eram mortos, né? Porque eles eram autoridade, tinha que respeitar. E isso é danoso, porque por mais que não venha à tona, não seja revelado, por mais que as pessoas não questionem por medo, por mais que esteja tudo bem, diante de Deus não está, ele está vendo tudo. Vamos seguindo. Versículo 10. Vi também os ímpios sepultados. Os que antes entravam no lugar santo deles saíram, e foram esquecidos na cidade, onde assim procederam. Isso também é vaidade. Foram esquecidos. O que adiantou os ímpios fazer o que eles fizeram? É entrar no lugar santo e deles saíam. Ou seja, tanto para não dar a mínima pela lei de Deus, ou a lei de Deus, quanto para zombar, para fazer uma série de ilicitudes à luz da própria lei aqui. E agora eles estão lá sepultados, mortos. Salomão estava falando disso. E foram esquecidos pela cidade. Eles que eram tão respeitados, entre aspas, ou as pessoas temiam, tinham medo. E agora estão lá, reduzidos a nada, a pó e cinza. Então ele disse que tudo isso é vaidade, que adianta toda espécie de valentia, rebeldia, toda insensatez, impiedade. Uma hora vai vir a consequência disso tudo. Pouco adianta, mas eu sei que eu vou morrer, então eu vou fazer isso. Pois é, mas tem na eternidade para você se tratar, né? Alguém, né? Ou justiça, ainda que não creia. Visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto à prática do mal. Visto que, o versículo 11, que não se executa logo o juízo sobre a má obra. Está dizendo que não tinha tanto juízo por parte dos cidadãos da época, ou da plebe, do povo, porque eram autoridades, eles respeitavam. Então não havia juízo sobre a má obra. E até mesmo os próprios que configuravam as autoridades, eles não faziam a autocrítica ou autorreflexão como Salomão está fazendo. Que às vezes eles estavam muito mais errados do que o próprio povo, porque eles estavam lá em nome de Deus, ou de divindades, dependendo dos outros povos, né? Ou que não eram povos, ou povo, melhor dizendo, de Israel. Então era nesse sentido, fui colocado aqui por Deus, então eu posso tudo. Né? Quantos que às vezes pensam assim, inclusive aí, pastores, padres, sacerdotes, pregadores, não. Deus me colocou aqui, me ungiu como um pastor, como um presbítero, diácono e tal.
Eu sou ungido, não toqueis nos ungidos do Senhor. É? Mas se você pecar, não penses que Deus vai colocar a mãozinha na sua cabeça, que Ele não vai levantar um profeta para lhe exortar, como levantou o profeta Natã para exortar Davi, como levantou o profeta Elias no seu tempo para exortar Acabe, e tantos outros profetas foram levantados para exortar Samuel, né? Parece que foi Samuel, para exortar Saul. Saul rei, Davi rei, né? Ele se levantou, porque Deus não compactua com o pecado. Aí a pessoa vai dizer, não, é perseguição, estão perseguindo. Perseguindo mesmo? Seu hipócrita. Ou você fez coisas erradas e agora quer se esconder sob o manto do não toqueis nos ungidos do Senhor. Isso não existe, porque todos agora em Cristo Jesus são ungidos. Ainda que não há um cargo eclesiástico de acordo com a própria instituição religiosa, mas ungidos a reis e sacerdotes no sentido espiritual e que vale muito mais do que a própria unção simbólica de ordem eclesiástica institucional. Visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra, que não tinha tanta justiça na época assim, que não se repugnava tanto por medo de represálias, né? É quase o que acontece hoje. Se, por exemplo, uma testemunha vê um crime, dificilmente ela vai dedurar ou denunciar se for ameaçada de morte, se tem reais chances de ser morta, né, por parte de um dos que fizeram a barbárie ou de familiares, etc. Aí tem o disque denúncia, né, que é até algo aqui no Brasil interessante, para que a testemunha possa então falar, ela vai ter sob sigilo a sua identidade, a sua residência, etc, etc. No entanto, isso não garante absolutamente nada. Por isso que em muitos casos aí são abafados. Há essa sensação de impunidade, é por conta disso. As pessoas não querem se incomodar, né? Não querem se meter. Porque vão perder suas próprias vidas, né? E naquele tempo era quase a mesma coisa isso. O coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto à prática do mal. Tanto de ver e não fazer nada, como de até mesmo instigar para fazer e fazendo. A natureza adâmica, pecaminosa, tem esse procedimento. E todos nós, se não tivermos a luz do Evangelho, a consciência da doutrina de Cristo em nossas vidas e temê-lo, com toda certeza a gente vai fazer as mesmas práticas que muitos fazem aí, porque tentados nós somos 24 horas. Pelo maligno que anda rungindo, procurando a quem possa tragar, como um leão, né? Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, versículo 12, e os dias se lhe prolongue, sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que são reverentes diante dele. Veja bem, ainda que aqueles que aparentam ser do bem, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias deles prolongue, também, aqueles que aparentam ser do bem e não fazem o bem e são do mal, bem como aquele do mal mesmo, que é o pecador, faça o mal e os seus dias se prolonguem, né? Porque tem até aquela expressão que diz vaso ruim não quebra nunca, né? É mais ou menos assim, parece que na Terra nós temos isso, não só da época de Salomão, como atualmente, você percebe geralmente, se for analisar alguns casos, pessoas terríveis duram mais do que às vezes pessoas de bem, né? Até tem aquela expressão que o bom morre cedo, mais ou menos nesse contexto. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, pecador, o que erra o alvo, que não cumpre a vontade de Deus com relação tanto aos bons costumes, à moral e à lei dos homens também, né? Sei com certeza, Salomão diz, que bem sucede aos que temem a Deus e aos que são reverentes dele. Ainda que eles durem mais do que o justo, ele tinha certeza que os justos teriam o benefício de Deus, as benesses do Pai.
teriam as recompensas, os galardões, né? Ainda que morresse antes deles, porque tem a eternidade com o Pai nos céus. É nesse sentido. Mas aos ímpios não irá bem, versículo 13, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Essa é a sua crença. Mas aqui no sentido pode ser de uma maneira simbólica ao dizer o seguinte: como a vida é um vapor, passa rápido, pode um ímpio durar 100 anos e um justo durar 50 anos, o que durou 50 anos está com Deus. E eu já falei aqui em outra oportunidade, inclusive em Eclesiastes, o que importa é nós termos uma qualidade de vida e não a quantidade, que não quer dizer absolutamente nada. E também a gente julga pela aparência, não sabe a essência lá, o que passa o sujeito que comete uma série de barbáries, de pecados, de delitos, etc, etc, porque a sua consciência pesa, até porque todos temos uma alma, e uma alma que, segundo a Bíblia, brama por Deus, assim como os cervos bramam por águas. Essa alma, essa sede do sentimento que mora aqui, consciência, mente, vai condenar com toda certeza, porque ela preza por Deus, e quando se distancia de Deus, tem a consequência. E o que Salomão está dizendo? Que eles podem durar mais, mas vale o justo com Deus. Depois é que ele diz: eles irão ser castigados. Era a fé dele. Não irão bem, não serão prolongados seus dias, mas não necessariamente, literalmente, de não ser prolongados seus dias, mas não ser prolongados seus dias no sentido de qualidade de vida de gozo, de paz com Deus. Mais ou menos nesse sentido. Pois é essa que o cristão sincero tem, né? Tem os frutos, ou produz os frutos do Espírito, porque tem o Espírito de Deus. Ainda outra vaidade sobre a terra, há justos a quem acontece segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem acontece segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Aí ele fala, ele confirma exatamente isso que eu estou dizendo, né? Que tem justos que sofrem por conta dos ímpios, e tem ímpios, entre aspas, que sofrem por conta dos justos. Mais ou menos assim. Ainda há outra vaidade, coisa avança sobre a terra, há justos a quem acontece segundo as obras dos ímpios, ou que eles sofrem, ou que duram bastante e não têm uma vida de qualidade. E é uma obviedade, existe também, porque a questão da qualidade não necessariamente quer dizer quantidade. A pessoa pode ter qualidade, mas não muito tempo. E nós sabemos que o nosso reino não é aqui. Eu estou trazendo já para o tempo, a nova aliança, o testamento, etc. Que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, que eu serei contigo. Antes de aborrecer a vós, aborreceram a mim. Ainda há outra vaidade, coisa justa é quem acontece segundo as obras dos ímpios, e a ímpio é quem acontece segundo as obras dos justos. Quer dizer, eles não são merecedores de ter vida um pouco com qualidade, e tem. E aí, às vezes, é para a sua própria condenação, porque eles não se humilham diante de Deus, né? Eu falei em outra oportunidade, também aqui meditando nos capítulos de Eclesiastes, que Deus faz chover na horta do bom e do mal, né? Isso para ele se arrepender. Veja bem, existem várias situações. Nós temos o justo que padece, tá? Porque é permissão do Senhor, é provado, mas tem galardão, tem algumas bênçãos aqui. Tem um justo que a vida dele não é tão assim sofrida, mas ele teme o Senhor. Tem o pseudo justo, que aí é o ímpio na realidade, e que até tem alguma vida um pouco boa, entre aspas, e tem aquele que também sofre as consequências. Temos 4 tipos de pessoas aqui, né? O ímpio que sofre mesmo, não tem qualidade de vida, não tem presença de Deus, não tem nem gozo das coisas dessa vida mesmo. Temos o ímpio que tem um gozo dessa vida, porque talvez seria rico, teria bens e tal. Bem como nós teríamos o justo, que goza bem dessa vida porque é sábio, porque tem também alguma riqueza, e o justo que sofre por conta também das suas questões
assim como o ímpio que sofre, socioeconômicas ou até mesmo por falta de sabedoria. Veja bem, parece complexo, né? Mas é mais ou menos isso que Salomão tenta passar aqui, que ele viu esses 4 tipos de pessoas, né? E ele diz que tudo isso é vaidade, até porque todos vão morrer, né? E o bom é temer a Deus. Com sofrimento ou sem sofrimento, o bom é temer a Deus, servir a Deus. Se tem tempo de adversidade ou tempo de bonança, tem que servir a Deus em ambos os tempos ou circunstâncias. Então exaltarei a alegria, porque o homem, versículo 15, nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Então a alegria o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. E é isso que Salomão vai dizer. Olha, o bom, apesar de tudo aqui que eu já citei, é realmente temer a Deus, que a melhor coisa que tem é comer, beber e alegrar-se. E a alegria acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida, que Deus lhe deu debaixo do sol. E exaltar a alegria é exaltar exatamente aquilo que Deus quer, né? Lembramos de uma passagem que diz que Deus ungiu com óleo mais precioso de alegria, ou com mais alegria do que os seus próprios companheiros. Isso é para aqueles que temem o Senhor, que tem o Espírito de Deus, que produz o fruto do Espírito, da alegria, etc. Então, ele via que, apesar dos pesares, o bom era mesmo comer, beber, usufruir do resultado, do ganho do seu trabalho e se alegrar no Senhor, se alegrar porque faz bem para o coração, né? Apesar dos pesares, porque o restante é tudo vaidade, porque o restante realmente não tem importância, é secundário, e todos um dia vão morrer. Tanto a obra do pecador como a obra do justo não tem valor algum, a não ser temer a Deus. A diferença do justo para o ímpio é esta: temer a Deus. Porque tudo que ambos fazem é vão, tanto para o mal como para o bem, entre aspas. Tá? Por isso que Paulo vai dizer que o trabalho para o Senhor não é vão, porque é nesse sentido de temer a Deus, ou de amá-lo sobre todas as coisas, e ao próximo a si mesmo fazendo a sua obra. Então a alegria acompanhará seu trabalho nos dias debaixo do sol. 16. Aplicando-me a conhecer a sabedoria, o dar gosto, e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então vi toda a obra de Deus, e vi que o homem não pode entender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para buscar, não achará, e ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá compreender. É tudo mistério. Até configura tudo isso que Salomão falou como vãs filosofias, porque a tentativa de desvendar esse mistério é inútil. Ela jamais poderá ser alcançada, ou o mistério jamais poderá ser desvendado. Então, o 16 diz: aplicando Salomão a conhecer a sabedoria e a ver ao trabalho, examinar o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos, no sentido de não ter descanso, no sentido de tanto ele analisar assim, bem como o homem que visa ou pensa ou vive de uma maneira rotineira só para uma função, só para um cargo, né? Como fosse até uma vocação, pode até ser, mas mesmo assim, né, é algo que seja até meio que escravidão ou servidão. E no contexto, Salomão está falando que procurou bastante, sem empregar seus olhos, sem dormir. Claro que dormiu, né? Mas simbolicamente, aí, como uma hipérbole, um exagero, uma figura de linguagem.
né? E dá para entender também que o homem trabalha, quase que sem dormir, né? Não tem tempo nem para dormir, porque naquela época tinha carga horária muito maior que a de hoje, possivelmente 16 horas de trabalho, dormia ali 4, 5 horas, olhe lá, né? Então ele estava falando mais ou menos nesse contexto. E o 17, então, eu vi toda a obra de Deus. E a obra de Deus que ele está falando é pessoas, né? Porque a natureza, em tudo que há, não teria, vamos dizer assim, sentido, ou não teria até mesmo valor, se não tivesse as pessoas, os seres humanos. Tanto é que Deus fez toda a natureza e depois colocou a cereja do bolo, que foram nós, fomos nós, né? Seres humanos, Adão e Eva ali. Então toda a obra de Deus vi que o homem não pode entender a obra que se faz debaixo do sol. Não dá para compreender tudo mesmo. Eu já falei em outra oportunidade que a sabedoria, o conhecimento é uma fonte inesgotável. Não tem como nós, em vida ou nessa vida de mais que podemos durar aí, segundo a expectativa de vida, 70, 76 anos. Essa é a brasileira, né? A japonesa parece que já é de 90 anos, ou até um pouco mais. Digamos que duramos 100 anos, nem com 100 anos é difícil a gente compreender tudo isso. Aliás, detalhe interessante, essa semana faleceu a atriz Bibi Ferreira. Era atriz, era cantora, trabalhava em teatro, enfim, uma pessoa muito sábia, lúcida, né, até mesmo com a idade que ela tinha, 96 anos. Um ano a mais do que minha avó, ela faleceu. Minha avó faleceu com 95. E aí eu fiquei pensando acerca desse caso. Ela aprendeu, a Bibi Ferreira, 4, 5 línguas, viveu bem do teatro como atriz, cantora, espetacular e tal. Tudo passou, né? A minha avó, diferente dela, só, entre aspas, sofreu para sustentar sua família, né? Não teve esse glamour todo, essa honraria toda, mas durou quase a mesma idade que ela e morreu, né? Aí vem a calhar com isso que nós estamos falando aqui, que é tudo meio que vaidade mesmo. E por isso, com esses casos, nos mostra a seguinte questão. É difícil compreender porque cada pessoa tem uma variável, tem uma diferença. Ninguém é igual a ninguém. Mas você vai analisar, poxa, aconteceu isso na vida do camarada porque ele teve essa conduta e deu essa consequência. Mas outra pessoa faz a mesma coisa e acontece um outro resultado. Enfim, e por aí em diante. Então, por isso que ele diz que é difícil compreender a obra, não só no sentido da natureza, como dos seres humanos mesmo e tudo, e toda a sistemática. Por mais que trabalhe o homem para buscar, não achará, ainda que diga ou sabe que vai conhecer um dia ou que virá a conhecer, nem por isso poderá compreender tudo. Não tem como compreender, né? Ainda que a ciência avance como está avançando, ainda que a ciência aponte que tem até a partícula de Deus, a existência do mesmo, ou outros divirjam disso, ainda que tenhamos avanços e mais avanços tecnológicos, né, como esse que nós estamos vivendo aí, na era da tecnologia, aí temos a indústria 4.0, coisa que nossos avós nunca pegaram, né? Principalmente essa oportunidade aí no YouTube de ter um canal, de ter um canal parecido que não numa TV, que você pode falar, etc, etc. Porque a cada tempo surgindo outras coisas, gerações e tal, né? E as gerações passadas não aprenderam tudo do que poderia aprender na sua geração, bem como essa nova geração, e assim por conseguinte. É difícil, né? Ainda que você dedique a vida toda ao estudo de uma determinada área, mas quantas outras áreas você não aprendeu? Né? Porque se você é especialista numa área, você pode ser até craque, expert naquela temática ou assunto. Agora, fica difícil em outra área que você não sabe nada, né? Por exemplo, você é formado em medicina, mas não sabe nada de, vamos dizer, física quântica, ou de química, ou de direito,
e vice-versa. Então é difícil mesmo, né? E principalmente a questão do próprio ser humano, né? Que na realidade aqui o Salomão está como uma espécie de um psicanalista, uma espécie de um psicólogo, né? Analisando tudo para ter então uma ideia de como era, ou de como ele estava vivendo, como era na sua época e como ele estava vivendo. E, claro, isso foi passado via oral, depois de escrever o que ele pensou, né? Estudar é importante. Até tivemos aí uma MC dizendo que não precisa estudar, que é só rebolar, que já tá bom para ganhar dinheiro, né? Pode até ser, né? Mas é de uma maneira bem vulgar. Agora, estudar é preciso, ser especialista numa área para ganhar ou oferir renda é necessário. Agora, você dedicar a vida toda a tentar saber tudo, saiba que é impossível, é vaidade e não vai conseguir compreender os mistérios colocados pelo próprio Deus, né? Lembramos o caso da Torre de Babel, eles quiseram ser mais do que Deus, chegar até os céus, fizeram aquela torre e aí teve a confusão toda de línguas, né? Por isso que hoje em dia, né, ou atualmente, nós falamos esses idiomas todos aí, né? Quando digo nós, a população mundial toda, né? Está dividida, estratificada, vamos dizer assim, né? Por conta das línguas, ou ela está subdividida, classificada por países, por idiomas, ok? Então essa foi a reflexão aí da sabedoria e dar o gosto, parte 2, capítulo 8 de Eclesiastes. Curta, comente, divulgue o vídeo, sei que é meio longo, mas é interessante, até para ler o versículo. Poderia até criar aqui algo referente a só ler o versículo, mas eu acho mais interessante meditar, porque tem muitas coisas que apenas lendo não é compreensível, ok? Abraço e até a próxima.